Bom dia a todos. Que Jesus, nosso Mestre, possa nos dar a sua paz hoje e sempre. Bem, hoje eu escolhi um tema que ele é uma reflexão filosófica, doutrinária, claro, né? Porque nós estamos num centro espírita falando, né, sobre espiritismo, e é claro que a gente coloca uma abordagem espírita no tema que nós estamos aqui, vamos apresentar. A nossa ideia é que no final dessa palestra nenhum assunto fique fechado, porque isso estimula o conhecimento, mesmo porque é impossível em 50 minutos a gente conseguir apresentar tudo aquilo que se refere ao tema que eu estou apresentando como proposta, né? Hoje eu vou falar sobre o caminho de volta. Esse é o tema, o caminho de volta. Esse tema traz para nós assim uma reflexão sobre a nossa essência espiritual, enquanto espíritos imortais. Vocês que estão aqui no salão, as pessoas que estão nos assistindo, a Gladys nos recordou que hoje é Dia dos Pais, né? É um dia que se comemora na sociedade, tem aí um viés comercial, a gente tem que fazer uma crítica em relação a isso. Mas é um dia em que a gente se recorda, né, desse papel importante que é ser pai. Hoje, até o final da palestra, tem até uma surpresa para trazer para vocês aqui. Espero que vocês gostem, né? Mas é um trecho de um poema e de uma música que realmente tem tudo a ver com a data de hoje. E vai ter tudo a ver com aquilo que nós vamos abordar hoje em termos de doutrina espírita. Muito bem. Quando a gente fala sobre o caminho de volta, o que nos aparece, né? O que nos surge à mente? Né? Uma trajetória. Uma trajetória em que nós saímos de um ponto, passamos por uma infinidade de experiências e depois retornamos para um outro ponto. Assim, por exemplo, é na faculdade, né? A gente entra cru, sem conhecimento algum naquela área, um pouquinho hoje, né, por conta da internet. Hoje dificilmente a gente compete em termos de conhecimento com as redes sociais, mas a rede social, como eu sempre digo, não reflete. Quem reflete é o ser humano. Ah, Sandro, mas tem o ChatGPT hoje, né? Tem a inteligência artificial, sim, que nós devemos usar a favor do nosso aprendizado. Do contrário, nós ficaremos ali viciados em perguntar e receber a resposta. Mas a gente pode usar, sim, a inteligência artificial para o nosso aprendizado, para potencializar as nossas instruções. Mas, enfim, então quando a gente entra num curso qualquer, a gente entra sem conhecer profundamente o tema e sai um pouco já especializado naquele assunto. Concordam? Não é assim que funciona? Aqui, na nossa casa, nós oferecemos cursos de espiritismo. Então tem lá o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro, o quarto, depois tem vários outros cursos que a pessoa pode fazer. Tudo isso para fazer com que o indivíduo se conecte com vários conceitos que o Espiritismo tem a nos ensinar. Assim é a nossa vida. A gente entra no curso da nossa existência e a gente, né, vai se deparar com infinitas experiências que vão nos ensinar. Muitas dessas experiências é fruto das nossas escolhas. Escolhas que nós fazemos, porque na maioria delas nós sentimos necessidade de vivenciar determinadas experiências, e essas escolhas naturalmente vão levando a gente àquelas experiências, né, muitas vezes dolorosas, às vezes muito alegres e felizes, né? E todas essas experiências vão naturalmente nos ensinando a agirmos como espíritos imortais. O Espiritismo, quando a gente começa a estudar de uma forma mais profunda a doutrina, a gente se depara com uma infinidade de questionamentos. Né? Porque o ser humano é assim e deve continuar assim, questionador. Nós devemos questionar tudo que aparece na nossa frente. Mas determinados aprendizados que a doutrina espírita nos traz, né, o que parece é que nos traz um conforto em nossa alma. Um conforto profundo em relação, por exemplo,
a perda de entes queridos. Muitos que estão aqui presentes, muitos que estão nos assistindo, muitos que irão nos assistir posteriormente, porque essa gravação fica lá, né? Ad eternum, mas pelo menos durante muito tempo no nosso canal do SEAC, com certeza já vivenciaram algo nesse campo. Perderam alguma coisa ou perderam alguém. Quando a gente perde alguma coisa que a gente gosta muito e quando a gente perde alguém que a gente ama demais, parece que a nossa trajetória ela é interrompida. Parece que fica um buraco dentro das nossas almas. Parece que falta alguma coisa. E nós precisamos preencher essa alguma coisa com outras atividades, outras experiências que vão nos fortalecer, que vão nos colocar no rumo que nós precisamos seguir para que aquela trajetória possa, inserir em nossas vidas muitas experiências que irão nos fortalecer. Mas a ausência física, segundo o livro dos Espíritos, aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo fala mais sobre isso, é uma das dores mais profundas que o ser humano experimenta. Porque quando a gente convive e gosta muito de alguém e essa pessoa se ausenta fisicamente, essa ausência machuca, essa ausência dói. E nós precisamos aprender e muitas vezes reaprender inúmeras vezes a lidar com esta ausência, mesmo que o Espiritismo nos ensine que a vida é imortal. Ou aqui alguém tem dúvida de que nós somos imortais? Ou alguém aqui que tem dúvida que algumas almas que nós encontramos nessa vida são verdadeiros reencontros? Uma das coisas mais lindas que eu aprendi quando eu trabalhei durante mais de 10 anos no movimento jovem espírita é que existem encontros que são desencontros. Eu acho que eu já falei essa frase aqui já, né? Existem encontros que são desencontros. Existem encontros que são, meramente encontros daquela existência. Mas existem encontros que são verdadeiros reencontros. Almas afins que se encontraram em alguma das experiências nas jornadas infinitas das reencarnações e tiveram a oportunidade de se reencontrar nesta existência. E nós temos a nosso favor, num processo reencarnatório, o esquecimento. Nós esquecemos aquilo que nós vivenciamos em existências anteriores. E eu sempre dou graças a Deus a isso. Eu peço a Deus para que eu nunca tenha acesso a essas memórias anteriores. Vai saber lá Deus o que eu fiz, né? Deixa esses antecedentes criminais na consciência escondidos. E vamos trabalhar pelo bem nessa encarnação. Tem até gente que fala assim, eu sei o que você fez na encarnação passada. E a gente diz, então guarda com você, não te dou o direito de contar para ninguém. Tem gente que, às vezes, enfim. Mas, o que a gente entende? Que quando a gente se reconecta nessa existência com essas pessoas, parece uma dádiva de Deus, que nos coloca à frente de almas irmãs, de almas amigas, que mesmo a gente não tendo uma convivência diária, a gente se sente em paz, a gente se sente feliz, a gente sente alegria, quando a gente reencontra, até em lugares inesperados, vai num shopping, aí encontra a pessoa ali, vai no centro espírita, encontra a pessoa lá, numa palestra, e a gente enche o coração de alegria, porque são almas queridas e almas irmãs. Então o Espiritismo nos ensina que nós devemos aproveitar esses momentos que a vida nos enseja de experiências para potencializar a nossa capacitação, a nossa instrução, o nosso aprendizado. E aí, nessas relações sociais, isso é algo inerente à nossa evolução, é necessário que a gente se relacione socialmente com as pessoas. E nesse mundo de expiações e provas, as pessoas são completamente diferentes. Pensam diferentes, têm valores diferentes, têm ideologias diferentes. Foram educados de maneira diferente. Tiveram experiências muitas vezes diferentes. E aí a gente para e muitas vezes quer impor a nossa forma de pensar, o nosso sentimento, a nossa forma de agir. Quer impor a nossa religião.
porque a gente acredita que a nossa religião salva e as outras nenhuma, né, tem nenhuma função na vida das pessoas. Por isso que o sentimento universalista que Jesus ensinou lá, 2000 anos atrás, é uma coisa que nós precisamos interiorizar e vivenciar todos os dias. Não é ter uma religião, não é ser daquela ou daquela denominação. É vivenciar o amor divino em todos os momentos da nossa vida. Desde o dia, isso eu falo, né, para todo mundo assim publicamente, desde o dia que eu entrei a primeira vez numa sala de aula, eu me conectei com essa essência divina de ajudar aqueles indivíduos a se conectarem com o conhecimento que um dia eles usarão na sua caminhada. É numa área específica, sem dúvida nenhuma, mas eu posso transformar a vida e a consciência daquelas pessoas, né, de uma maneira tão transformadora, que eles vão levar isso para a existência, para o trabalho, para a família, né, para os locais aonde quer que eles estejam. E ensinar não significa apenas despejar conteúdo técnico, mas acima de tudo fazer as pessoas refletirem sobre aquele ensinamento e entenderem que aquele ensinamento tem um significado na sua vida. É o que Jesus fazia. Quem que é o maior professor que inspirou, pelo menos a mim, nessa trajetória terrena? Jesus. Jesus foi professor o tempo todo. Desde quando ele começou a sua pregação, que durou mais ou menos uns 3 anos e pouco, ele nunca deixou de pregar e ensinar alguma lição divina, que chamaram depois de cristianismo, por uma questão histórica. Porque a gente chama de, a pessoa é cristã, porque isso está inserido num contexto histórico. Jesus nunca disse no Evangelho assim, olha, todos aqueles que me seguirão serão cristãos. Não. Jesus ensinou o amor. Jesus ensinou o perdão. Jesus, em todos os momentos em que colocavam ele em provação, ele usava aquilo em favor do conhecimento. E de um conhecimento que iria libertar milhões e milhões de criaturas por si só. Não porque seguia essa ou aquela denominação, mas porque entendia que aqueles ensinamentos poderiam transformar a sua forma de pensar e agir. Poderiam fazer com que as pessoas agissem no mundo de maneira superior, de maneira responsável, olhando o ser humano com as suas mazelas, mas também com as suas virtudes. E aí, 2000 anos se passaram, e ainda a gente, às vezes, encontra intolerância religiosa, principalmente religiosa, e que a gente precisa aprender a lidar com isso de maneira superior, não brigando, ou desferindo impropérios, mas usando a inteligência e às vezes o silêncio, porque às vezes não é possível nem naquele momento falar alguma coisa que a pessoa não vai entender. Ela não vai aceitar, ela está vivendo uma esfera tão fanática naquele ponto de vista, que ela é incapaz de parar para ouvir outras ideias. Por isso que quando a gente encontra um amigo ou amiga de qualquer afirmação religiosa, em que a gente senta e conversa de maneira superior sobre as questões mais profundas da vida, a gente tem que aproveitar. Porque é um momento onde a gente se conecta com aquele outro ser e a gente naquele momento ali está em franco desenvolvimento. Então a alma, quando é criada por Deus, isso nas vidas do infinito, ela é criada de uma maneira simples e ignorante. Está lá na questão 115, eu sempre gosto de reforçar ela, porque é um divisor de águas essa questão. Kardec pergunta aos espíritos se Deus cria os espíritos bons e outros maus, porque a gente vê maldade hoje ainda no mundo. E vai ser natural que a gente encontre essa maldade, mas que deve ser combatida com sabedoria, com instrução, com educação, com orientação. E aí a resposta vem de imediato. Não, Deus não cria os espíritos bons e maus,
criam todos da mesma maneira. Nos coloca num patamar de igualdade nunca visto na história humana. Quando a gente assiste filmes, principalmente filmes medievais, né? Quem assiste O Coração Valente aqui? É de tirar o fôlego da gente, né? Tem cenas daquele filme lá que eu não gosto nem de assistir, porque eu volto ao meu estado primitivo. Mas tem cenas ali que são chocantes e que expressam a realidade de muitos momentos da trajetória humana. Quem assistiu aqui o Gladiador? Olha só, filme violento, né? Que também retrata um momento da história muito violento. E tem tantos outros filmes que retratam as mesmas situações. E o que a gente percebe? Que se essas pessoas lá na origem entendessem que somos todos iguais diante de Deus, e essa igualdade vem da forma que Deus nos cria, e que nos dá infinitas oportunidades para que a gente desenvolva as nossas potencialidades, as nossas capacidades de agirmos na sociedade de maneira superior, onde quer que Deus nos coloque e nos semeie, nós devemos florescer ali. E não existem funções na sociedade superiores ou inferiores. Existem atividades para o bem comum. Umas com mais relevância, outras, né, com mais impacto na coletividade, outras, né, com uma inserção na vida íntima do indivíduo. Eu nunca mais me esqueço no dia em que eu li o livro Voltei, do irmão Jacó. Alguém já leu esse livro aqui? E aí, ele não se conformava, né? Para quem não leu, vou dar alguns spoilers, né? Na palestra espírita a gente pode, não tem como a gente não dar spoiler de livros, né, em palestras espíritas, mas vamos lá. Ele não se conformava de ter trabalhado em centros espíritas, em reuniões mediúnicas, em atividades sociais, durante mais de 40 anos, e chegar do lado de lá, sem luz no sentido, né, vamos dizer assim, é mais figurativo, mas ele não foi para as esferas superiores da existência espiritual. E aí a trajetória do livro é narrar a descoberta dele, do motivo que levou ele a não ter essa ascensão. Aí tem várias pessoas lá que são levadas em vários lugares, e tem uma senhora que ela vai para as esferas superiores. E aí, na cabeça dele, eu acho que muitos de nós faríamos essa mesma pergunta. Quando eu li a primeira vez, eu pensei comigo assim: o irmão Jacó é gente como a gente. Né? Porque está militando, está trabalhando, e tem muita gente que acha que por fazer isso já está, né, junto com Jesus, já está lá do lado do mestre. E ele se pergunta: meu Deus, o que esta mulher fez na última existência que credenciou ela a ir para as esferas superiores? E aí os bons espíritos dizem o quê? Ela foi professora durante a existência toda. Mas ela fez aquele trabalho com tanto amor, com tanta convicção, né, com tanto entusiasmo, com tanto engajamento, com tanto desprendimento, com tanto envolvimento, que ela muitas vezes fez um trabalho muito mais essencial que qualquer sacerdote de qualquer religião. Tem até algumas anedotas no centro espírita, né? Tem uma que é muito curioso, que a gente aprende nos cursos de preleção, de expositor e tal. Você já deve ter ouvido, alguém aqui já deve ter contado, né? Que tinha um senhor, né, um palestrante, que fazia palestras assim no centro espírita, e todo mundo assim amava as palestras dele. E lá no fundo do salão sempre tinha um senhor que sempre participava, vinha, entrava, ouvia as palestras e ia embora. E aí, né, esse senhor ficou anos participando ali da atividade, aquele palestrante, né, sempre, uma vez por mês, arrebatava os corações, enfim, era uma pessoa realmente muito boa naquilo que ela fazia. E aí aquele senhor passou a não frequentar mais o centro espírita, descobriram que ele desencarnou. Aquele palestrante também desencarnou. E aí, depois de um tempo, ele encontrou aquele senhor que participava da palestra, mas envolto com os benfeitores espirituais da mais alta elevação daquele espaço, daquele lugar.
E ele pergunta assim, nossa, eu lembro do senhor que o senhor ia nas palestras que eu fazia no centro, como é que é o senhor, né? Conta para mim, como é que foi a existência, que o senhor chegou nesse nível de espiritualidade tão grande? Ele falou assim, então, eu fazia tudo que o senhor orientava nas palestras, eu executava na minha vida prática, né? Aquilo lá, ele veio agradecer, inclusive eu agradeço o senhor por todos aqueles ensinamentos, porque eu consegui colocar em prática e realmente eu me melhorei moralmente. Aí eu fico imaginando assim, né, intimamente, o que aquele expositor sentiu na alma, porque ele não estava na mesma situação. Então não é o que a gente faz que vai fazer com que a gente ascenda espiritualmente, mas o que a gente sinta de verdade na alma e o que a gente realize no nosso dia a dia. Por isso que o Espiritismo, né, ele ensina que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. E nós precisamos despertar a consciência para isso. Para quê? Para que o caminho atual que nós escolhemos seja aproveitado. Né? Se a gente não fez essa reflexão ainda, é necessário que a gente faça. Se nós já fizemos essa reflexão, que a gente possa nos fortalecer cada vez mais no caminho que nós escolhemos para seguir. Porque esse caminho fará total diferença nas vidas futuras. Quando a gente vai fazer uma escolha de um curso, é muito engraçado. Eu quero fazer economia. Não, eu quero fazer jornalismo. Aí você entra no curso de jornalismo, no segundo ano você fala assim, meu Deus, não é nada disso que eu imaginei. Aí você escolhe outra área do conhecimento. Só que tem pessoas que desde criança já nasce, né, assim com uma pegada para aquela determinada área. Eu conheço pessoas que hoje são engenheiros e que desde criança construía coisas. Eu conheço pessoas que são médicos e médicas que desde criança brincava em colocar o pai, a mãe ali na mesa e fazer atendimento. Seu coração não está bem, você está precisando fazer exercício físico, está precisando cuidar do seu estômago, da sua alimentação. E no brincar, a criança vai modelando aquilo que ela vai fazer no futuro. Para os pais que estão presentes, e as mães também, qual que é a maior incógnita quando a gente vira pai e mãe? Qual é a pergunta que a gente faz de maneira cotidiana? Quais os caminhos que os meus filhos escolherão na vida? Será que o meu filho vai dar certo? Tem gente que faz essa pergunta. Será que o meu filho e a minha filha vai ser feliz? Como se a felicidade fosse algo que a gente conseguisse determinar na vida das pessoas. E felicidade é uma coisa muito pontual. Certa vez eu estava dando aula para jovens. Vocês vão achar muito engraçado isso, né? E eu estava ali como professor contratado mesmo da escola, ali, da instituição. E aí falando, né, sobre os meus amigos que estão fazendo isso e aquilo. Um amigo meu virou prestou concurso público, está trabalhando lá no Tribunal de Contas do Estado, está super bem. Fulano virou advogado, um amigo meu virou juiz. E aí um menino levanta a mão e fala assim, você quer perguntar alguma coisa? Eu falo assim, sim, professor. Só o senhor que não se deu bem na vida, né? Olha só, agora vocês entenderam porque que aquela senhora no livro Voltei foi para as altas esferas, né? Porque ser professor não é fácil. Mas ele perguntou, foi numa ingenuidade, né? Talvez, no momento eu pensei assim, talvez são os valores que ele recebeu durante a caminhada dele, jovenzinho, tinha 17 anos, não tinha experiência de vida, não tinha maturidade ainda social para saber definir o que é a felicidade. Aí eu parei a aula, que era de educação financeira, e fui ali falar sobre felicidade. Aí fui perguntando para cada um daqueles jovens que estavam ali o que era a felicidade. E esse mesmo jovenzinho que me falou que, só eu que não me dei bem porque eu virei professor, disse que a felicidade dele seria naquele mês comprar um tênis de R$800, com o salário que ele receberia ali daquele projeto.
Então, na hora, eu não questionei isso. Estou contando aqui porque ninguém sabe a identidade do menino, enfim. Ninguém sabe dessa história. Ninguém vai perguntar nada para ele. Mas eu entendi que são ainda os valores que estavam despertando. Que era necessário que nós entrássemos com determinadas áreas do conhecimento para despertar aquela consciência, para ter outras experiências mais significativas. Talvez inserir aquele jovem em algumas realidades sociais, para ele ver que se ele gastasse aquele dinheiro, que ele poderia gastar o que ele quisesse, a decisão era dele, mas que ele poderia fazer outras coisas, guardar, por exemplo. Imagina, numa aula de educação financeira, você falar que você vai comprar um tênis de R$800. É quase uma agressão, teórica ao professor que está ministrando ali os fundamentos, de você usar, técnicas para você guardar recursos para o futuro. Porque a educação financeira é para isso, não é para você simplesmente ficar rico, mas para você usar o dinheiro de maneira superior, para que nos momentos de emergência você tenha algum recurso ali disponível para você usar. Mas enfim, isso é uma condição do ser humano. Não está errado. Talvez estivesse distorcido naquele momento, mas ele está fazendo o que ele mais lhe cabe. Quantas distorções a gente vê na sociedade como um todo. Valores que estão distorcidos, não só do ponto de vista moral, mas do esquecimento do outro, da necessidade do outro. Na pandemia, uma das cenas que mais tocou a minha alma foi um senhor dentro do supermercado com uma criança no colo, gritando para alguém ajudar ele para comprar alguma coisa para comer. E na hora, o que me passou pela minha cabeça foi o quê? Passar fome deve ser algo muito difícil. Só quem passou por essa experiência sabe o quanto isso deve ser, o quanto isso é doloroso. E quando a gente olha uma pessoa passando fome, não há como a gente simplesmente não fazer nada. A gente quer se mexer para fazer alguma coisa de bom para o outro. Por isso que o despertar dessa consciência é um aprendizado constante que o Espírito faz na vida. E esse estado de consciência, ou seja, ter consciência de que nós somos espíritos, que nós somos imortais, que a vida é transitória, que nós não levamos absolutamente nada deste mundo, nada de material, fica tudo aí, inclusive, às vezes, gerando divisão familiar. Me recordo agora de um caso que André Luiz narra no livro Nosso Lar, de uma moça que vai visitar o pai, lá naquele espaço, que eles atendem os enfermos. O pai num estado de desequilíbrio profundo, gerado pelos pensamentos e pelas brigas infinitas que estavam ocorrendo no mundo material. E todo esse sentimento reverbera de uma maneira negativa, para aqueles que estão ainda ligados psiquicamente com os seus, que era o caso desse senhor. A filha, mais madura espiritualmente, veio ao encontro do pai para ajudá-lo num processo de recomposição, de reequilíbrio. E aí a gente fica sabendo do que estava acontecendo. O pai e a mãe trabalharam a vida inteira para criar uma fortuna gigantesca. E quando o pai morreu, desencarnou, começou uma briga imensa dos filhos para quem ficava com a fortuna da família. E aquela briga, aquela desavença, aquele desajuste criava um ambiente propício de desequilíbrio no pai. Que inclusive lá é narrado que o fato dele ter desencarnado foi desencadeado pela ação de um dos filhos. O que gerou nele, com a compreensão do que havia acontecido, mais revolta. E quanto mais revolta nós temos, mais desequilíbrio gera. E quanto mais desequilíbrios o ser humano se envereda, mais sofrimento se estabelece. E é de difícil tratamento. Então, ter essa consciência da nossa vida, do nosso compromisso com a sociedade, do nosso compromisso com a nossa família, é essencial para que a gente possa caminhar por esta vida e depois, num determinado momento da nossa existência, começar a fazer um caminho de volta. Porque todos nós iremos retornar. Todos nós um dia retornaremos ao mundo espiritual.
e de lá retornaremos de novo para uma nova existência. E a gente não sabe, por conta do esquecimento, quem que a gente vai encontrar. Aqui a gente tem nosso ciclo de amigos. Os nossos familiares, os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso marido. Depois que a gente parte desse mundo, esse corpo material é matéria. Se decompõe. Volta a habitar outros corpos. Vai fazer parte de outras habitações. E o nosso espírito ascende. E chega lá no mundo espiritual, muitas vezes vai dar um trabalhão, né? Para os amigos do lado de lá, dependendo do tipo de passagem que o espírito tenha. Nem sempre, a maioria delas, esmagadora, nós não estamos prontos para isso. Não estamos. Mas muitos estão. Eu me recordo de uma senhorinha que eu tive a alegria de conhecê-la durante alguns anos. Pasmem vocês. Um dia antes dela partir, ela partiu em casa. Ela foi deitar e não voltou mais, materialmente falando. Mas no dia anterior, não sei se havia algo combinado, né? Não deu tempo de perguntar para a família, mas toda a família dela estava lá. Toda. Os netos, os filhos, as noras, todo mundo. A gente até ouvia o barulho, né, do pessoal ali rindo, brincando. Todos foram embora. Ela fez os afazeres dela, né, normalmente. Deitou e partiu como um passarinho. A gente fala, né? Partiu como um passarinho. Eu espírita fala assim, acordou do lado de lá. Sabe aquela sensação de que você dorme em algum lugar e você acorda? Então é assim, você dorme aqui e acorda do lado de lá com outras pessoas. Imagina o susto. Eu até brinco, né? Assim, olha, se eu ver um irmão meu, se eu ver fulano Beltrano, eu tenho certeza que eu desencarnei. Ou virei médium, vidente, né? Médium realmente que vê, ou eu desencarnei. E eu espero que eu não desencarne de novo de susto, né? Porque se a gente é pego de surpresa, não há como nós nos prepararmos para isso. O único preparo que nós temos para o caminho de volta, que é nós partirmos desse mundo, em algum momento da nossa trajetória, é nós vivemos cada dia que Deus nos oferece de maneira intensa. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, nós devemos, né, louvar a Deus no sentido de expressar o nosso sentimento de gratidão por nós estarmos vivos. Por nós termos a oportunidade de, através das nossas relações, das nossas atividades profissionais, nós transformarmos as vidas das pessoas. Porque a gente não sabe quando nós faremos o nosso caminho de volta. Quantas pessoas nós conhecemos que briga de manhã com alguém e à tarde esse alguém não está mais lá. E aí a gente se arrepende, né? Fala assim, nossa, eu não devia ter falado isso. Aí chora, sofre, mas é um aprendizado. Agora, nós podemos pegar tudo isso e mudar a nossa vida. Por quê? Porque essa experiência que vai fazer com que a gente aproveite a vida da forma que ela é nos oferecida. Então não importa a quantidade de horas que eu me dedico a esta ou aquela causa, mas se eu ficar 1 hora, ou 2 horas, ou meia hora, ou a semana inteira, que esta causa seja de uma significância na nossa vida inquestionável, imensurável, que a gente faça das nossas ações, ações superiores. Dá para fazer isso? Dá. Basta a gente querer. Basta nós tomarmos uma decisão de que as nossas atividades naquele dia, hoje, por exemplo, Dia dos Pais, né? A gente sabe que os relacionamentos entre as pessoas, tem muitos relacionamentos difíceis, tem muitos relacionamentos complicados, e a gente está dizendo aqui o seguinte, nós temos que aprender a conviver com isso. Nós temos que aprender a dar a volta por cima de algumas situações difíceis e saber lidar com aquilo de maneira superior. Sabe assim, outro dia eu estava assistindo alguns vídeos e foi muito curioso o que uma psicóloga falou. Ela disse assim, olha, toda vez que alguém fala alguma coisa que te irrita, pensa assim,
Não foi a pessoa que te irritou. Foi você que permitiu que a pessoa te irritasse. Então tem algo em você que precisa ser ajustado. E não na pessoa que está te irritando. Então se tem alguma coisa que te incomoda em alguém, começa a fazer esse trabalho de análise, de autoanálise, de autoconhecimento. Porque somente assim é que nós teremos clareza de que aquela irritação não tem origem naquilo que eu alimento na minha alma. E não que realmente a pessoa é talvez o que a gente está enxergando naquele momento. Porque isso muda. Se a gente permite que permita que as pessoas estejam presentes em nossas vidas, por mais difícil que isso pareça, e aí a gente entra numa outra esfera, que eu não estou dizendo que a gente tem que conviver com as pessoas que nos fazem mal, a gente não tem essa obrigação. Até do ponto de vista das nossas experiências. Não é porque você está convivendo com alguém hoje difícil, que você vai ser obrigado a conviver com essa pessoa o resto da existência. Ou talvez nas vidas futuras. É claro que se houver algum desajuste entre esses dois seres, a providência divina irá fazer com que vocês se reencontrem nas próximas vidas. Mas Deus sabe como. Pode vir como um irmão, como uma irmã, como um sócio, como um colega de profissão. Enfim, Deus vai nos dar infinitas oportunidades para fazer aquele recomeço, para reorganizar aquilo que está desajustado. Não precisa ser de imediato. O Espiritismo não força ninguém a isso. Assim como o Espiritismo não tem proselitismo, não tem... Olha, nós estamos aqui porque nós queremos. Porque nós queremos aprender uma coisa superior, uma coisa que nos renove a vida, nos renove a alma, que faça com que a gente enxergue as belezas que a vida tem a nos oferecer de outra maneira. Então, qual é a máxima que a gente quer trazer nessa conversa de hoje? Que se baseia na nossa trajetória, nesse caminho de volta. Porque muitas vezes esse caminho não é só a existência num processo reencarnatório que não vai ter fim. Que a gente vai reencarnar infinitas vezes até nós atingirmos a perfeição e a felicidade. Como essa questão 115 do Livro dos Espíritos responde. Não, nós vamos reencarnar infinitas vezes. E a gente tem que aproveitar todos os momentos que a vida nos oferece para viver. Aproveitar a lágrima e o sorriso, a alegria e a tristeza, a dor e a plenitude. Porque todas essas situações são experiências que nós vamos levar para a nossa existência. E é necessário que, quando a gente tenha consciência de si mesmo, comece a se despojar desse apego material e do consumismo exacerbado que muitas vezes nos leva a sofrimentos desnecessários. A formação que a gente tem, ela mostra para nós que um planeta que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, nós estamos no ápice do tipo de consumo que a humanidade criou. E que olha que é um consumo totalmente desigual. Totalmente. Existem milhões de pessoas que não têm acesso ao alimento básico. Existem milhões de pessoas nesse mundo, estou falando do planeta como um todo, que não têm acesso a saneamento básico. Que não tem um banheiro para tomar um banho. Que não tem água potável para beber. Já fizeram essa autorreflexão? Quando a gente vai tomar um banho, fala assim: Senhor, obrigado por eu ter essa ferramenta tão essencial na nossa vida. Quantos milhões de pessoas que não têm? Outro dia eu estava indo trabalhar, e aí eu passei ali naquele túnel, Joá, alguma coisa, Joá Penteado, acho que é Joá Penteado, e eu vi um casal tomando banho, gente, logo na entrada ali, que tem uma nascente de água, e cai água ali, eles estavam tomando banho ali. Estavam com roupa, claro, mas enfim. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, olha a situação desses seres humanos. São seres humanos. São filhos de Deus. São pessoas que merecem o mínimo de dignidade. Então, se isso não refletir e ecoar na sua alma de uma maneira que possa transformar a sua trajetória, tem algo de errado com o seu ser. E aí é uma reflexão que a pessoa tem que fazer intimamente.
Então, a felicidade que vem, né, desse rompimento dessas necessidades materiais é uma escolha que a gente faz. Todo o bem material que nós temos, existe uma função social desse bem. Qual que é a função social do carro, do veículo, seja ele qual for? Transportar a gente de um lugar para o outro, concorda? Uma bicicleta leva a gente de um lugar para o outro? Leva, mas dá trabalho. Mas um veículo público leva a gente de um lugar para o outro? Leva. Então a função social de um veículo é transportar cada indivíduo de um lugar para o outro. E parece que numa sociedade consumista, cada vez mais a busca incessante pela substituição de um bem cada vez melhor, com mais tecnologia. E essa busca incessante de milhões de pessoas acaba fazendo o quê? Com que a desigualdade cresça de forma absurda. Existe um site, inclusive, dentro desse contexto, né, que essa luta por uma mudança consciencial de consumo, ela é uma busca até de vários cientistas, até porque o nível de consumo do mundo está levando o planeta, né, ao seu esgotamento, e nós estamos vivenciando cada vez mais, de tempos em tempos mais curtos, eventos extremos que a própria natureza nos traz. Não sei se vocês repararam, mas eu sou quase um senhor de meia idade, vou fazer 50 anos em outubro, olha lá. E eu me recordo, né, que a gente tinha as estações certinho do ano, lembra disso? Outono, verão, primavera, inverno, direitinho. Hoje em dia você tem as 4 estações num dia. E você tem que se virar. Mas tudo isso é o quê? É todo esse consumo exacerbado, esse modo de produção e de consumo que existe, que está levando o planeta ao esgotamento. Então é necessário que a gente faça um remodelamento na nossa forma de consumir, no jeito que a gente, né, dá valor para essas questões materiais. Isso não é só uma questão moral. Hoje em dia, não é simplesmente, porque o Espiritismo prega isso desde o século XIX, que a gente tem que lutar contra o materialismo, que a gente tem que lutar contra esse consumismo, porque lá do lado de lá, né, na vida real, na vida espiritual, nós não vamos ter isso. Desde a época de Kardec já se falava sobre isso. Mas hoje, o apelo é muito mais profundo. Se nós não remodelarmos a nossa vida, nós não teremos planeta para gerações futuras. A gente precisa pensar de uma forma que nós possamos deixar os mesmos recursos naturais para as gerações que virão. Ou seja, os netos do meu filho, os netos dos filhos de vocês, os bisnetos dos filhos de vocês, precisam encontrar um mundo com recursos. E aí, do ponto de vista espírita, a gente até diz, né? Assim, olha, a gente fala isso na academia, mas nós seremos os filhos dos nossos netos, que retornaremos ali naquela situação e colheremos muitas vezes os frutos das nossas decisões precárias dessa existência. Então é necessário que a gente compreenda esse retorno, esse caminho, de maneira a buscar uma harmonia interior. Essa harmonia é essencial para que a gente possa reconectar a nossa essência espiritual. Agora, como buscar harmonia se os nossos pensamentos, sentimentos e necessidades estão todos voltados apenas para, né, sanar o imediatismo, aquilo que vai nos trazer prazer naquele momento? Então é necessário que a gente lute contra isso, que a gente reflita sobre, né, o autoexame, o autoconhecimento, a oração, a reconexão o tempo todo com a nossa verdadeira essência. Nós somos espíritos. Mas isso não quer dizer que nós não estamos na matéria e a gente tem que deixar de viver a matéria. Nós precisamos dela para que a gente possa progredir. O espírito só progride agindo na matéria, mas nós não podemos ser escravos dela. Nós precisamos aproveitar todos os momentos da nossa vida para recapitularmos a nossa trajetória, reescrevermos o nosso caminho, para que nesse caminho de ir e vir, a gente possa cada vez mais, né, alimentar a nossa verdadeira essência, que é a espiritual. Então, o Espiritismo nos dá recursos imensuráveis para que a gente possa olhar essa realidade de maneira superior. E cá para nós,
independente do tempo que a pessoa tenha de doutrina espírita, isso não credencia o indivíduo a agir de maneira superior na existência. Muito pelo contrário. Somente a prática, somente a realização desses comportamentos na sociedade é que irão credenciar esse indivíduo a uma dimensão, né, superior da própria existência, da própria vida. E aí a gente tem que olhar as almas que nos servem de grandes exemplos, de grande humanidade, para que a gente possa crescer. Existem muitos exemplos, mas muitos. Do nosso próprio cotidiano. Tem uma pessoa em São Paulo, e eu vou contar esse caso, eu tenho certeza que vocês vão se recordar dele, mas que ele é, acima de tudo, um seguidor dos ensinos de Jesus. Fora aquilo que se conta a respeito da sua vida, das perseguições que sofre, não é alguém do meio espírita, tá? Mas é alguém que tem inspirado uma legião de pessoas para forjar a sua vida no caminho, né, da ajuda, né, do auxílio, né, de desprender a sua própria existência em ajuda daqueles que mais sofrem. Eu me refiro ao Padre Júlio Lancelotti, que tem trazido assim uma contribuição significativa para um segmento da sociedade altamente excluída. Que muitos falam assim, não tem mais o que fazer. Tomara que... É só o vento, né? Tomara que esteja vivo, né? Mas são pessoas, são seres humanos que a gente precisa ajudar. E a gente não sabe como. Eu, por exemplo, não tenho competência técnica para auxiliar essas pessoas, mas é necessário que as pessoas que têm competência técnica usem da sua capacidade para auxiliar e não destruir. Porque ninguém nasce para o sofrimento, ninguém nasce para o mal, ninguém nasce para fazer, né, uma destruição qualquer, para matar, para roubar, né, para se automutilar através do uso de drogas. Ninguém nasce para isso. Toda vez que eu olho alguma reportagem que envolve o Padre Júlio Lancelotti, que a gente vê aquelas pessoas, eu automaticamente me ligo àquele indivíduo quando nasceu, quando era criança, quando estava na tenridade, em que aquelas ações que hoje ferem aos nossos olhos e à nossa consciência, ainda se expressava através da docilidade, né, daquela mansetude que é a criança. Todos eles um dia foram crianças. E a gente tem que olhar essas almas sofredoras em todos os lugares do planeta, como filhos de Deus. Porque se Deus é o nosso Pai, Ele deve olhar por todas as suas criaturas. E Ele deve amparar. Como Ele não faz nada automaticamente sozinho, Ele usa os seus braços aqui na terra. E tem muita gente na terra, no mundo, que são inspirados por Deus para estender as mãos aos seres humanos em sofrimento. Então, o caminho de volta requer esse desprendimento, né? Que a gente atue na nossa vida de maneira superior. Então, para nós encerrarmos a nossa abordagem, que hoje vai ser bem rápida, né? Eu geralmente acabo bem em cima da hora, mas eu vou trazer para vocês aqui de uma maneira bem interpretada e bem simples, inclusive para comemorar tudo isso que nós abordamos hoje, né? Essa trajetória do indivíduo, né, que se depara com a paternidade, que um dia foi pai, que um dia foi filho, mas que um dia, nas vidas sucessivas, nós ainda nos reencontraremos, que a gente vai poder se falar, vai poder, né, se abraçar, vai poder se ver de novo, vai poder falar um oi, uma boa tarde, uma boa noite, receber um abraço. Ontem eu me emocionei de novo, né, pela 1000ª vez, de uma charge, né, uma charge que aparece uma menininha com um presente na mão, olhando assim meio desconfiado, do menino carregando um caixote. Ele falou assim, eu preciso dessa caixa para dar um presente para o meu pai. E aí aparece logo em seguida o menino em cima da caixa, né, abraçando o pai. Esse era o presente que a criança estava dando. E esse é o maior presente que a gente recebe na vida, né? Esse sentimento de gratidão.
E a gente sempre fala, essas relações, às vezes por mais difíceis, elas vão continuar. Se você não teve um bom pai, que você possa ser, né, um bom pai quando chegar a sua vez. Se você não teve um bom pai, talvez ele tivesse um grande problema de afeto. E essas experiências levam as pessoas, muitas vezes, a cometerem verdadeiras atrocidades. E aí, a minha recomendação, né, para um domingo como esse, é assistir o filme da Cabana. O filme A Cabana, para mim, é um filme revolucionário do ponto de vista religioso, porque ali tem de tudo. Tem coisas da Igreja Católica, coisas do protestantismo, até coisa do espiritismo. Né? Porque ele perde a filha, ele sofre muito, a gente chora com a perda da filha, mas quando ele reencontra o pai, que ele havia tirado a própria vida, gente, aquela cena realmente toca profundamente a nossa alma. Então eu trouxe para declamar aqui para vocês uma música que para mim, né, tem um significado muito grande, que é a música Pai, do cantor Fábio Júnior. Posso, Gladys, declamá-la aqui? Então, olha só, eu só não vou me atrever a cantar a capela, porque não sei se vai ficar legal, tá? Mas é melhor só declamar. Então, diz assim a música para nós irmos para o nosso domingo do Dia dos Pais. Pai, pode ser que daqui a algum tempo, haja tempo para a gente ser mais. Muito mais que dois grandes amigos. Pai e filho, talvez. Pai, pode ser que daí você sinta qualquer coisa entre esses 20 ou 30 longos anos em busca de paz. Pai, pode crer, eu estou bem, eu vou indo. Estou tentando, vivendo e pedindo com loucura para você renascer. Pai, eu não faço questão de ser tudo, só não quero e não vou ficar mudo para falar de amor para você. Pai, senta aqui que o jantar está na mesa. Fala um pouco, tua voz está tão presa. Nos ensina esse jogo da vida, onde a vida só paga para ver. Pai, me perdoa essa insegurança. É que eu não sou mais aquela criança que um dia, morrendo de medo, nos teus braços você fez segredo. Nos teus passos você foi mais eu. Pai, eu cresci e não houve outro jeito. Quero só reconstar no seu peito para pedir para você ir lá em casa e brincar de vovô com o meu filho no tapete da sala de estar. Pai, você foi meu herói, meu bandido. Hoje é mais, muito mais que um amigo. Nem você, nem ninguém está sozinho. Você faz parte deste caminho que hoje eu sigo em paz. Pai, paz. Um lindo domingo para vocês, um grandioso domingo para vocês de Dia dos Pais, que a gente possa enriquecer a nossa vida agora, nesse momento, para que a gente possa cada vez mais potencializar esse caminho de volta e que nesse ciclo infinito das reencarnações nós possamos estar juntos novamente, abrilhantando o amor, a experiência, a amizade e a alegria de estarmos juntos. Um beijo no coração de todos vocês.